Fala galera, tranquilidade, esse é o canal Resenha Direito. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Thiago Silva, sou advogado e bancário. E hoje a resenha é sobre reforma trabalhista na prática, tá? O objetivo aqui é mostrar que essa reforma trará de alterações na atual legislação trabalhista. Vamos lá, começar. Primeiro ponto: horas trabalhadas e transporte até o local de trabalho. Anteriormente, o trabalhador tinha a possibilidade, tinha o direito de incluir o tempo que ele leva da sua residência, de onde ele mora, até o trabalho, como horas da jornada de trabalho, tá? Havia essa previsão legal, sempre que o local fosse de difícil acesso, não houvesse transporte público adequado, ou o empregador oferecia um transporte equivalente, um transporte para levá-lo até o local, até a estação onde ele trabalhava, e ele poderia incluir esse tempo de deslocamento dentro, como parte da jornada de trabalho. Poderia ser computado como horas na jornada de trabalho. Com a reforma trabalhista, isso não é mais possível, tá? Esse direito acabou aí sendo derrubado. Então hoje, após a vigência da nova lei, da nova legislação, essa chamada horas itinere não poderá ser mais computada. Outro ponto é a prorrogação da jornada de trabalho além do limite. O que é isso? Tem uma previsão na legislação, na CLT, que diz assim: ocorrendo necessidade imperiosa. Então, ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a jornada de trabalho ultrapassar o limite legal ou convencionado, seja por motivo de força maior, seja porque a realização ou a conclusão de um serviço inadiável deve ser feita, a necessidade dessa conclusão, dessa realização desse serviço inadiável, seja porque a inexecução do serviço acarretará um prejuízo. Então, ocorrendo essas situações, a jornada pode ser prorrogada, para além do limite legal ou convencional. Antes, na legislação anterior, você tinha que, ocorrendo esse excesso, vou colocar assim, o empregador deveria comunicar no prazo de 10 dias à autoridade competente em matéria de trabalho, em matéria trabalhista. Teria que comunicar: olha, aconteceu por isso, essa prorrogação extraordinária, Com a reforma trabalhista, essa comunicação foi retirada do texto, não é mais necessária, tá? E o parágrafo, que tratava disso ficou assim: o excesso, desde que aconteça os casos previstos no artigo, que é esse de motivo de força maior, por exemplo, ou a inexecução acarretará um prejuízo, por exemplo. Então, o excesso, nos casos previstos do artigo, poderá ser exigido independentemente de acordo ou convenção coletiva. Olha que alteração significativa. Tirou a necessidade de comunicação e disse que pode ser exigido, independente de acordo ou convenção coletiva, desde que aconteçam os casos. Na minha interpretação, esses casos que permitem esse excesso, eu vejo como casos que poderão ocorrer com mais frequência, ocorrer em maiores números do que ocorriam antes da reforma. Isso é minha visão, meu CPF, Thiago falando, beleza? Bacana. O último ponto é o chamado intervalo para almoço ou para repouso, Aquele trabalhador que trabalha mais de 6 horas ininterruptas faz jus obrigatoriamente ao intervalo, o intervalo para descanso, intervalo para almoço de no mínimo 1 hora. Anteriormente, o parágrafo 4º desse artigo que trata disso falava que, se o empregador desrespeitar esse intervalo mínimo, ele fica obrigado a pagar pelo período
com um acréscimo de no mínimo 50%. No mínimo. Poderia ser mais, Thiago? Poderia. Com a legislação nova, ele diz assim: a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo acarreta o pagamento, tá? E aí ele dá a natureza de indenização a esse pagamento pelo período suprimido, um acréscimo de 50%. Olha que alteração significativa. Ele limita 50%, nem mais nem menos. Dá a natureza a esse pagamento de indenização, tá? Diz que a não concessão ou a concessão parcial desse intervalo intrajornada mínimo acarreta o pagamento do período que foi suprimido. Ele deixa mais claro o artigo, tá? Só que, na minha visão, ele limita um pouco o direito à restituição, né? Um pouco, no caso, a restituição não, né? Um pouco o pagamento, que antes era de no mínimo e agora é de 50% cravado, nem mais nem menos. Era isso que eu queria tratar com vocês nesse primeiro vídeo, né, da reforma trabalhista na prática. Curtam, se inscrevam no canal para receber sobre as atualizações dos vídeos. Um grande abraço, vamos com tudo. Deus abençoe a todos. Valeu, galera!